A missão da igreja para todos nós, não é, é ser mãe, ser sempre mãe. Claro, a missão humana, não é? A missão espiritual, a igreja, ela é a noiva de Jesus que está esperando o noivo para o casamento definitivo na eternidade. Espiritualmente a gente entende dessa forma. Aí a gente muitas vezes reflete a presença da igreja na espiritualidade dessa maneira. Mas humanamente falando, tratando os seus filhos, a igreja, ela é mãe. Tem como missão nos ensinar, nos mostrar o caminho que devemos seguir, a maneira com que devemos trilhar o caminho, revelar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser revelada, proclamada, anunciada e revelada nas homilias, nas pregações, né? Nos retiros, em tudo aquilo que a igreja se aprofunda na palavra para trazer a revelação, para nos mostrar cada vez mais e nos preparar, né? Como noiva, a igreja nos prepara para o encontro definitivo com Jesus Cristo na eternidade. Essa é a missão da igreja. A igreja não pode, de forma nenhuma, entender o plano de salvação de Deus para todos nós, não é? Conservar o corpo de Jesus Cristo, por exemplo, em seu tabernáculo e deixar os seus fiéis à mercê de qualquer um outro entendimento. Não é desse jeito que a igreja ela existe. Ela existe para nos ensinar, para nos formar, para nos orientar, para nos acolher de braços abertos, para ser mãe e traduzir a palavra. Humanamente falando, ela traduz a palavra para a gente. Por isso que nós estamos vivendo agora, na terceira semana do Advento, como nós temos acompanhado diariamente aqui o Evangelho, a proclamação do Evangelho. Você sabe que existem 3 leituras diariamente. A primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, nas missas. E a gente aqui sempre medita o Evangelho. Sempre trazemos como reflexão para o dia o Evangelho. Qual o ensinamento que a igreja nos deu, nos ensinou, está nos ensinando e vai nos ensinar. Essa é a maneira com que nós estamos buscando cada vez mais entender. Nós estamos na terceira semana do Advento. É uma preparação para a vinda de Jesus. Uma preparação para o nascimento de Jesus, a vinda dele, a existência dele, o Messias, os tempos messiânicos, como vez por outra a gente escuta falar. E uma das pessoas bem importantes com relação à formação e à preparação para a vinda de Jesus foi quem? João Batista. Não é? Existiam 2 Joãos nesse contexto do Evangelho. Primeiro, João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel, que era prima de Maria, né? E quando Maria visita Isabel, Maria grávida de Jesus, visita Isabel grávida de João, a criança estremeceu no ventre, ou seja, João estremeceu no ventre, porque reconheceu que lá no outro ventre estava Jesus. Então, os 2 são primos, mas têm uma missão. E a missão de João era qual? A voz que clama no deserto, endireitai o caminho. Então, João Batista nasce, cresce, preparando o caminho para Jesus. Jesus nasceu, 6 meses depois, mas a missão de Jesus começou aos 30 anos. Nasceu, e algumas pessoas, alguns profetas reconheceram, como foi o caso do profeta que encontrou Nossa Senhora na entrada do templo. O templo era a visita exatamente assim dos anciãos que iam ali para falar com Deus. Mas ele viu que ali aquela criança não era uma criança que visitava o templo por qualquer coisa, era o Messias prometido. Claro, João crescia, só ouve, Jesus apareceu dos 12 anos, quando se perdeu, mas João crescia e esperava o tempo. Mas como era que João esperava? João Batista esperava o momento, batizando as pessoas.
preparando e dizendo: olha, eu estou batizando vocês na água, mas virá aquele que irá batizar vocês no Espírito Santo. Este era Jesus Cristo, né? Jesus. E Jesus entrou na fila para ser batizado, e João disse: não, mas você não pode. Você não pode vir para eu lhe batizar. E você é que vai me batizar. Jesus disse: não, João, seja feito conforme a sua colocação aí agora, batizando todo mundo. Vamos agir assim. E João batiza Jesus na água. Mas Jesus batiza a humanidade inteira no seu Espírito Santo. Então João foi uma pessoa importantíssima para a revelação e a preparação do caminho. A voz que clama no deserto: endireitai o caminho. Em determinado momento, João foi preso por Herodes. Nós já falamos aqui a esse respeito, porque João não aprovava o casamento da irmã, não, da esposa do irmão de Herodes com Herodíades. Não permitia o casamento. Então mandaram prender João. E aí João, como não tinha como evangelizar, chamava os seus discípulos, que batizavam com ele preso, e dizia: olha, vai perguntar a Jesus se ele realmente é o Messias ou se vai vir outro. E aí os discípulos iam. E Jesus acolhia os discípulos e dizia: olha, diga para João isso, isso e isso. Respondia para João. Por que João fazia isso? João Batista fazia isso para que os discípulos dele vissem quem era Jesus. Experimentassem, escutassem. Não simplesmente tomasse conhecimento através do próprio João, mas tomasse... A missão era verdadeiramente enxergar, ver os discípulos de João. E eles passaram a ver, porque João proporcionou isso. Veja que palavras sábias o Evangelho de hoje nos orienta. Está em Lucas capítulo 7, do versículo 19 ao versículo 23, que diz o seguinte: naquele tempo, João chamou 2 dos seus discípulos e enviou-os a Jesus, perguntando: és tu o que há de vir, ou devemos esperar por outro? Chegando estes homens a ele, disseram: João Batista enviou-nos a ti perguntando: és tu que há de vir, ou devemos esperar por outro? Ora, naquele momento, Jesus havia curado muitas pessoas de enfermidades, de doenças e de espíritos malignos, e dado a vista a muitos cegos. Jesus fez tudo isso. E eles perguntavam a Jesus. João está perguntando se és tu, Messias, que há de vir, ou esperaremos por outro? Muito bem. Respondeu-lhes ele: ide anunciai a João o que tendes vistos e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele para quem eu não for ocasião de queda. João, preso, mas não deixou de evangelizar, não deixou de anunciar. Mandou os discípulos lá perguntar a ele. Ele disse: olha, os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, todos se alegram. E os pobres recebem a boa notícia, que é o Evangelho. E aí Jesus complementa: bem-aventurado é aquele quem eu não for ocasião de queda. Bem-aventurado aquele que aceita Jesus como o Messias, como o Senhor. Ele vai vir, está vindo para a nossa missão, para a nossa evangelização, para nascer em cada coração. Que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Um bom dia, um bom trabalho, um bom dia de expectativa para a vinda de Jesus, a vinda do Messias, o advento. Beijo no seu coração e para você, ó, o meu coração. Até amanhã, se Deus quiser.